E hoje eu quero trazer para os irmãos justamente 7 hábitos que o nosso Senhor Jesus Cristo tinha, que nós como cristãos devemos praticar em nossas vidas, certo? Então são 7 hábitos muito legais, importantes para a vida do crente, que nós temos como alvo principal, assim como Paulo disse lá em 1 Coríntios, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, como imitadores de Cristo, nós devemos imitá-lo também nas suas ações. Cristo não veio somente para nos salvar. Ele veio também para nos ensinar como nós devemos viver. Pensando nisso, eu coloquei como título da nossa pregação, uma vida que glorifica a Deus. E para glorificar a Deus, nós temos que fazer a vontade de Deus. E Jesus falou, no texto que nós lemos, que ele veio para fazer a vontade do Pai e cumpriu. Então, hoje vamos meditar um pouco nisso, aprender sobre esses 7 hábitos, de como nós podemos ter uma vida que glorifica a Deus, uma produtividade segundo Jesus, que vai nos levar a termos uma vida que glorifica a Deus. Vamos orar. Pai Santo, graças te dou, Senhor, por cada servo teu que chegou até aqui, ser com aqueles que estão viajando devido ao feriado, ou aqueles que estão trabalhando, ou doentes, que o Senhor venha abençoar cada um deles, como também aqueles que estão agora assistindo esse culto de suas casas, Senhor. Que a Tua palavra, ela venha alcançar aqueles que o Senhor tem chamado à salvação, Senhor. E que nós possamos sair daqui hoje à noite edificados com a mesma, aprendendo cada um desses hábitos que o nosso Senhor Jesus Cristo tinha, praticá-los para assim fazer a Tua vontade. E assim temos uma vida que glorifique a Ti, Senhor. Ser com cada leitura que iremos fazer hoje da Tua palavra, que nós possamos meditar nela e aprender de Ti cada vez mais, Senhor. É isso que eu te peço. Em nome de Cristo. Amém. Então, irmãos, mais do que nunca, nós temos vivido numa geração ocupada. A maioria de nós aqui temos diversas coisas que, se nós pararmos para pensar, acordamos, passamos o dia, e aí quando nós realmente descansamos, opa, já está de noite. Às vezes nós nem percebemos e os dias passam. Eu não sei os irmãos, mas para mim 2025 passou voando. Quando eu dei por mim, já estava no maravilhoso recesso de fim de ano, que as escolas fecham, os professores aproveitam. Se tem uma vantagem de ser professor, justamente é esses recessos, porque você pode descansar. A escola fecha do Natal até o Ano Novo. É uma semana de férias a mais que nós temos. E quando eu dei por mim, já estava nessa semana, porque o ano passou voando. A Aurorinha já está no seu 7º mês, daqui a pouco chega o aniversário dela, daqui a pouco ela começa a falar, e quando eu penso, poxa, o tempo está passando rápido, mais do que eu esperava. Mas isso é um fruto da nossa sociedade atualmente. Quando éramos crianças, penso assim, nós não víamos o tempo passar tão rápido. Todos nós queríamos, poxa vida, eu quero chegar aos meus 18 anos, porque aí eu vou ser adulto, vou ter as minhas coisas. E esses 18 anos nunca chegavam. Mas para mim, já se passou 18 anos dos 18 anos. Já estou mais perto dos 40 do que dos 18 anos. O tempo passou correndo. E nós vivemos uma vida assim agitada, ocupada. Nós temos agenda com coisas para fazer, temos metas, prazos, compromissos. E hoje em dia, com os aplicativos, notificações. Eu não preciso, por exemplo, lembrar que dia 25 eu vou ter que ir ao dentista. Não, eu posso esquecer. Eu só pego meu celular, alarmo ele, e aí quando for dia 24 ele vai, opa, amanhã tem dentista. Lembre-se. Temos muitas coisas para fazer.
Mas fica aqui uma pergunta para cada um dos irmãos. Nós estamos produzindo para Deus ou estamos apenas correndo atrás do vento? Salomão vai dizer que tudo é vaidade, tudo é correr atrás do vento. Mas quando nós fazemos a vontade de Deus, aquilo sim é importante. Então, como eu havia falado, hoje nós vamos olhar para a vida do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, e aprender 7 princípios de uma produtividade que glorifica o Pai. E no final, você terá que decidir, muito importante, se você quer continuar ou está vivendo no ritmo deste século, correndo, ocupado, ou se você quer viver no ritmo de Cristo. Vamos começar, irmãos, com o primeiro ponto, abrindo nossas Bíblias lá em Marcos, o Evangelho de Marcos, capítulo 1. Marcos, capítulo 1. Vamos ler somente o versículo 35. Diferentemente dos outros evangelistas, Marcos ele já começa com João Batista falando sobre o batismo para a confissão de pecados. E aí, Cristo se batiza, logo após ele já começa o seu ministério, ele cura a sogra de Pedro e cura diversos enfermos. E lá no versículo 35, acabou-se o dia, começou-se um novo dia. E vai dizer assim, no versículo 35. E levantando-se de manhã, muito cedo, fazendo ainda escuro, ou estando ainda escuro, saiu, foi para um lugar deserto, e ali ele orava. O primeiro hábito que nós aprendemos aqui ao ler esta referência, ao vermos aqui, é que Cristo, ele começava o seu dia orando a Deus. Aqui fala que ainda era escuro, ou seja, devia ser muito cedo. 5 horas, 4 horas, 4:30, dependendo da estação do ano, até 7 horas pode estar escuro em alguns locais do mundo, mas não importa. Ele começava o seu dia tendo intimidade com o Pai. Antes de fazer qualquer coisa, ele começava o seu dia com Deus. Observe que aqui no começo, nos versículos 29 em diante, Jesus curou enfermos, curou aqui a sogra de Pedro. Ele expulsou demônios, ele atendeu as multidões. Ele já tinha uma boa demanda, ele já tinha muitas coisas para fazer. Mas antes de continuar a sua obra e todos os seus dias, ele orava. Isso revela uma verdade muito profunda de Cristo, que ele não vivia reagindo de acordo com as necessidades. Ele vivia respondendo à direção do Pai. Vamos lá para João, capítulo 5. Vamos ler João, capítulo 5, versículo 19. João, capítulo 5, versículo 19. Diz assim a palavra de Deus. João 5 e 19. Mas Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo, que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se o não vir fazer o Pai. Porque tudo quanto ele faz, o Filho o faz igualmente. Vimos aqui que Cristo iniciava o seu dia em oração. Vimos também que ele não agia por impulso, mas ele agia pela revelação que o Senhor
dava a ele em oração. Quando nós começamos o nosso dia sem Deus, sem oração, o que acontece conosco? Algumas coisas que podem acontecer. Tomamos decisões precipitadas. Quantas vezes você não tomou uma decisão, aí depois você viu que aquela decisão não foi boa. Aí você parou para pensar, poxa vida, se eu tivesse orado antes, as coisas poderiam ter sido diferentes. Quantas vezes nós estamos ansiosos e uma oração, alguns minutos falando com Deus, aquilo tira a nossa ansiedade e nos acalma. Quando nós não começamos o dia com Deus, nós estamos propícios a cometer erros, a tomarmos decisões erradas, a vivermos ansiosos. Podemos trabalhar muito, mas frutificarmos pouco. Eu lembro aqui de alguns casos de pessoas que eu conheci na minha vida, que eram pessoas que frequentavam certamente a igreja, mas que não tinham uma vida fiel com Deus, que não buscavam a Deus em oração. E algumas dessas pessoas, elas tinham até uma vida boa, elas tinham condições. Mas, por incrível que pareça, a pessoa tinha condições, mas do nada surgiu um problema, e lá ia ele gastar dinheiro com aquele problema. Eram pessoas que muitas vezes faltavam os cultos, que quando nós conversávamos, não via uma certa vontade de buscar a Deus. Então, irmãos, quando você começar o seu dia, acordou, você pode até desligar o aplicativo de alarme, mas assim que você desligar esse alarme, busque a Deus em oração. Faça como Cristo. Busque a Deus em oração às manhãs. E não somente pelas manhãs, mas durante o dia. Sempre que você tiver um tempo, sempre que você for tomar uma decisão, busque o direcionamento de Deus. Busque orar sem cessar, como diz, para que você possa, assim como Cristo, começar o seu dia junto com o Pai. E uma coisa que eu lembro de um pregador certa vez falando, é que ele gostava de, quando acordava, fazer o seu devocional. E que algumas vezes ele fazia o devocional à noite, porque ele acabava tendo um dia corrido. Mas pense comigo, o dia já passou. Você está fazendo o seu devocional? Que bom, graças a Deus. Nunca é tarde para ler a Bíblia. Mas você já passou o seu dia sem a direção de Deus, fez o seu devocional, foi dormir, acordou, e aí no outro dia de novo, lá de noite, passou todo o dia e você foi buscar a Deus novamente. É bom fazermos devocionais à noite, mas melhor ainda é você começar o seu dia buscando a Deus. Não abra as redes sociais. Primeiro abra a sua Bíblia. O dia ele pode esperar você falar com o seu Pai, você orar, se alimentar das Escrituras e depois você começar o seu dia. Fica aqui o questionamento, meus irmãos. Como você tem começado o seu dia? Com Deus ou com pressa? Você tem acordado e já se levantado, correndo para ir para o trabalho, porque já está na hora, tem que pegar o ônibus, ou tem que pedir o Uber, o trânsito está ruim, você tem que correr logo com o seu carro, ou você acorda, lê a Bíblia, fala com Deus e vai para o trabalho. Se você não faz isso, tente fazer isso amanhã. Acorde um pouquinho mais cedo, leia a palavra de Deus, ore a Deus e veja como o seu dia ele vai ser diferente. Tenha buscado a direção de Deus antes de agir. Quando você toma uma decisão, você orou antes pela decisão? Eu conheço um pastor, que ele era pastor lá na Igreja Batista Regular de Quixeramobim,
que o pessoal até brincava, os outros pastores brincavam com ele, que quando alguém pedia ajuda ou algum conselho ao pastor para uma decisão em alguma coisa, ele dizia, eu vou só ali orar. Aí 2 horas depois ele voltava com a resposta. Claro que você não precisa ficar 2 horas orando para uma resposta imediata, mas você pode orar. Se alguém chegar, irmãos, eu preciso de você para isso, isso e isso. Opa, irmão, vamos orar antes, ver se está de acordo com a vontade de Deus. E aí você ora e Deus vai dar a resposta na sua oração. Lucas, vamos abrir lá em Lucas para o nosso segundo ponto. Lucas 4:43. Lucas 4:43. E continue em Lucas, porque vamos passar por algumas passagens aqui desse livro. Evangelho segundo Lucas, capítulo 4, versículo 43. Ele, porém, lhes disse, também é necessário que eu anuncie a outras cidades o evangelho do reino de Deus, porque para isso fui enviado, e pregava nas sinagogas da Galileia. Nosso segundo ponto, que nós podemos aprender com Jesus Cristo, é termos clareza no propósito das nossas vidas. O ser humano, durante toda a sua vida, ele precisa de alimento e de propósito. Se ele não tem alimento, obviamente ele vai morrer. O seu corpo precisa disso. E o seu espírito precisa de um propósito. Muitas vezes nós estamos tristes, ansiosos, passando por dificuldades, porque nós não temos um propósito claro do que queremos fazer. Quando você tem um propósito claro na sua vida, a sua vida, o seu dia, ele flui tranquilamente. E Cristo aqui, ele tinha um propósito, que era anunciar o Evangelho de Deus às outras cidades, às pessoas. Devemos ter, irmãos, aprender aqui com Cristo a termos um foco inabalável na missão. Cristo, ele sabia quem o enviou, ele sabia por que ele foi enviado e ele sabia o que ele devia fazer. Ele sabia também o que não fazia parte da sua missão. Ele curou, novamente aqui na passagem, ele curou a sogra de Pedro. Ele curou diversos enfermos, fez diversos sinais. Mas ele disse, porém lhes disse. O porém aqui, ele está numa situação mais, vamos fazer outra coisa. Porém lhes disse, também é necessário que eu anuncie a outras cidades o Evangelho de Deus. Ele, segundo João 17:4, que nós lemos, vai dizer, eu te glorificarei na terra, consumando a obra que me confiastes para fazer. Observe aqui que Cristo, ele não fez tudo. Ele podia ter feito? Podia, mas ele não fez. Agora, uma coisa que ele fez foi fazer a obra que o Pai confiou a ele, consumando a obra que confiastes para fazer. O que acontece, então, quando nós não temos foco? Devemos ter foco, temos consciência do que devemos fazer, que é a obra de Deus. Mas o que acontece, irmãos, quando você não tem foco? Primeiro, quem não tem foco, quem não tem propósito, aceita qualquer coisa. Aceitamos tudo. Quantas vezes você estava andando sem nada para fazer, aí alguém chegou, fulano, fulana, bora ali comigo fazer isso, isso, isso. Aí você pensou, não estou fazendo nada, então eu vou. Aceitamos qualquer coisa quando não temos foco. Quando não temos foco, também nós nos distraímos facilmente. Devemos, irmãos, lembrarmos
que nós temos um alvo a alcançar e seguir neste alvo. Mas quando você não tem foco no alvo, você se distrai. Podemos também viver exaustos. Porque se você não tem foco e você faz tudo o que aparece, o resultado é você ficar cansado, não é? Nós também perdemos a direção. Se eu estou num caminho, se eu estou seguindo aquele caminho, estou indo para uma outra cidade, para um outro bairro, e aí eu coloquei o GPS para me guiar àquele local. Se eu desviar o foco do GPS e começar simplesmente a seguir o transporte, eu vou perder a direção. Eu vou passar do caminho que eu deveria entrar, eu não vou ter noção de onde eu estou. Por isso, nunca devemos perder o foco. E por último, o que acontece quando você não tem foco? Você trabalha muito, mas você não avança. Sem destino definido, qualquer caminho serve. E aqui eu lembro de um filme que eu assisti, de um livro muito famoso, que é Alice no País das Maravilhas. Tem uma cena nesse filme em que a Alice ela está perdida. E aí tem vários caminhos. E na frente dela aparece um gato flutuante. E ela pergunta para o gato: qual caminho eu devo seguir? Aí o gato responde a ela: isso depende de onde você quer chegar. E ela diz: eu não sei para onde eu quero ir, eu estou perdida. E o gato fala para ela: então, se você está perdida, qualquer caminho serve. Infelizmente, essa é uma tragédia na vida de muitos cristãos hoje em dia. Não sabem para onde vão. Então, qualquer convite serve. Qualquer projeto serve. Qualquer agenda serve. Jesus, nosso Salvador, ele sabia para onde ele estava indo. Por isso, ele não se distraía. A primeira coisa que nós aprendemos com Cristo é a oração. Orar antes de tomarmos ou de iniciarmos o nosso dia. Segunda coisa é sabermos qual é o propósito de nossas vidas como crentes em Cristo Jesus. Por isso, irmãos, pense comigo. Eu sei claramente qual é a minha missão aqui na Terra. Eu tenho consciência do porquê Cristo, dentre milhares de pessoas, abriu os meus olhos, me convenceu do pecado, da justiça e do juízo, e me trouxe aqui para esta igreja. Eu sei claramente qual é a missão que ele tem para mim? Ou eu tenho simplesmente vivido minha vida de forma distraída? Cristo, ele só teve apenas 3 anos de ministério. Mas ele sabia perfeitamente qual era a missão dele. Tanto que muitas vezes ele nem comia, não descansava. Porque ele sabia que a vida dele era curta, que ele logo ele iria morrer. Por isso ele focou em fazer a sua vida com um propósito de agradar ao Pai. Ao ponto dele chegar e falar: está tudo consumado, quando ele morreu. Marcos 1, 37 e 38 vai dizer: e achando-o lhe disseram: todos te buscam. Ele lhe respondeu: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali. Pois para isso é que eu vim. Todas as pessoas buscavam a Cristo, mas ele não ficou. Parece até contraditório, né? Se a missão dele era salvar as pessoas, tinham pessoas ali querendo buscar a ele, e ele fala: não, vamos para outro lugar. Vamos anunciar o evangelho para outras pessoas. O terceiro ponto que nós podemos aprender com Cristo é discernimento
para recusar distrações. Nem toda porta é direção. Nem toda porta que se abre, ela é direção. Quando não sabemos disso, irmãos, muitas vezes nós podemos gastar nossa energia com algo que não deveríamos. Nós devemos ter consciência sempre do nosso propósito em servir a Deus. E também não nos distraímos com as coisas que aparecem. Se você tem um dom e você sabe que o seu dom é missões, vou dar aqui um exemplo mais prático. Pensar aqui no pastor Doca, que tem um chamado a ser missionário e hoje ele está lá em Antonina sendo missionário. Imagine se antes do pastor Doca ele ir para Antonina, ele recebesse um convite para ser professor em algum seminário, do Cariri, Sibima. Aí ele pensasse, poxa vida, eu vou edificar muitos futuros pastores através da minha experiência e do meu conhecimento. Não vou mais para Antonina. Eu vou agora ensinar futuros pastores. É errado você ensinar futuros pastores? É errado ele preparar obreiros para o campo? Claro que não. Não é errado. Mas não foi essa a missão que ele recebeu de Deus. Estão entendendo, irmãos? Muitas vezes as portas se abrem. Não são portas erradas. Mas nós temos que ver o que Deus quer para nós. Assim como o pastor Doca, ele está edificando aquela cidade, alcançando pessoas para Cristo, nós também devemos saber qual é a missão que Deus nos deu e focarmos nesta missão. Porque quando você se deixa levar por todas as coisas que aparecem, você pode negligenciar o principal, que é a missão que Deus lhe deu. E pior ainda, você pode até viver sobrecarregado. Imagina se o pastor Doca, ele, em vez de ir para Antonina, ele decide, não, eu vou trabalhar no Sibima, vou passar o dia lá. Aí outro irmão fala, pastor, tem um seminário ali que precisa de outro pastor. Aí, vou para lá também. O Cariri está com a vaga para professor online. Vou também. Ele vai fazer muitas coisas para Deus, mas fora do foco dele, ao ponto dele ficar o quê? Ficar cansado, ficar frustrado muitas vezes. Porque quando nós, seres humanos, não compreendemos o propósito de nossas vidas, quando nós não buscamos cumprir aquele propósito, nos dá uma frustração. Muitas vezes nós paramos no tempo e pensamos, poxa vida, o que é que eu estou fazendo com a minha vida? Eu não tenho futuro, não tem sentido, não tem propósito. Você pode fazer muitas coisas. Se aquilo não for o que Deus preparou para você, você vai se frustrar, você vai estar sobrecarregado com outras coisas. Por isso, irmãos, antes de aceitar qualquer compromisso, antes de você começar qualquer coisa para Deus, ore, pense. Não tenha medo, muitas vezes, de desapontar as pessoas. Porque, certamente, quando alguém lhe chama para alguma coisa, e você diz um não para aquela pessoa não vai gostar. Mas, o não que você deu para aquela pessoa tem que ser com um propósito. Irmão, eu vou lhe dar esse não, porque eu orei a Deus. Deus colocou no meu coração que eu devo servir a Deus desta forma. E eu vou focar o meu tempo para fazer isso. Quando você, em vez de focar em uma ou duas coisas, você foca em várias coisas, às vezes você não vai conseguir concluir ou fazer bem feito. Não é melhor você pegar 2 coisas e fazer bem feito do que você pegar 7 e fazer 7 coisas mal feitas?
Por isso, irmãos, nós temos que sempre orarmos a Deus e entendermos qual é o propósito de Deus para nossas vidas. E assim como Cristo, não nos distraímos com outras coisas, mas ficarmos firmes, inabaláveis naquele propósito. E fica aqui um questionamento. Você tem sido controlado por expectativas alheias? Eu estou dizendo sim ao que Deus não pediu? Se Deus lhe deu uma missão, você está cumprindo essa missão ou você está se ocupando com outras coisas? Se Deus lhe deu uma missão de você servir ao Senhor num certo departamento que precisa de você, e aí você foi para outro departamento, foi servir a Deus em outra coisa, será que você está fazendo a vontade de Deus? Lembre-se, irmãos, o medo de desagradar pessoas não pode nos afastar do nosso propósito. Devemos dizer não ao urgente, algo que é urgente, para dizermos sim para o que é eterno. Lembre-se disso. Muitas vezes você diz não a uma coisa que é urgente, que é importante, porque você disse sim, assim como o pastor Doca, que está ali servindo a Deus, Antonina, assim como os pastores que passaram por aqui, que hoje estão em outros lugares, eles disseram não para aqui, para responder ao sim de Deus. E todas as coisas cooperam para o bem daquele que nos salvou, que nos chamou. Então, irmãos, que nós vivamos uma vida nos livrando das distrações e buscando discernimento para entendermos qual caminho Deus quer que nós sigamos. Voltando para Lucas, capítulo 9, nós temos aqui o quarto ponto. E esse aqui é um dos mais importantes que vamos ver hoje. Eu lembro que quando eu estava falando sobre essa pregação com o Breno, ele falou, rapaz, hoje vai ter aquele cipó santo. Aí, esse aqui é um cipó santo para os líderes de departamento da nossa igreja. Então, se você é um líder, se você está à frente de um departamento, isso aqui é para você. Lucas 9, 1 e 2. E se você quer ser líder de um departamento, presidente, também é para você. Todos nós devemos servir a Deus com o que Deus nos tem nos dado. Reunindo os 12, deu-lhes o poder e a autoridade sobre todos os demônios, para efetuarem curas. Também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar enfermos. Aprendemos aqui o quarto hábito do nosso Senhor Jesus Cristo, que basicamente é uma produtividade que gera um legado. Multiplicação. Produtividade que gera um legado. Tradução. Fazer discípulos. Todos nós devemos lembrar que Jesus, ele não centralizou tudo nele. Ele treinou pessoas. Ele pegou os 12 discípulos, ensinou eles durante o seu ministério, preparou eles para a obra que viria após ele. E aqui vem um questionamento para cada um dos líderes de departamento. Responda ao seu coração. Se hoje Cristo lhe levar o departamento que você serve, que você é líder, que você é presidente, ele tem pessoas capacitadas para continuar o que você começou? Se por acaso nós temos vários ministérios aqui na igreja, crianças, EBD, missões, louvor, mídias, tudo. Se hoje Cristo lhe levar, você vai chegar no céu e aí você vai com a sua mente tranquila pensando,
não tem problema. Eu fiz discípulos e pessoas estão capacitadas a continuar aquilo que eu comecei. Eu gosto muito de lembrar uma coisa que eu vi aqui nessa igreja, que eu acho muito bonito, que é a questão das mídias. Nós temos aqui várias mídias, pessoas estão vendo essa pregação através de uma live, e eu gosto de ver como alguns jovens, eles foram chamados e estão aprendendo a manipular essas mídias, para que se um dia o Davi não possa estar aqui, pessoas estejam capacitadas a continuar essa live, a mostrar a palavra de Deus na internet. Quão triste, irmãos, não é pensarmos que se eu sou líder de um departamento e eu adoeci e eu passei um mês em casa sem poder ir para a igreja, que o meu departamento vai estar em apuros, porque é tudo centralizado em mim? Não é triste pensarmos dessa forma? Então, que nós possamos aqui aprender com Jesus e formar discípulos, treinarmos pessoas. Quando um departamento, quando alguma função da igreja, ela está centralizada só em uma pessoa ou duas pessoas, e essas duas pessoas, porventura, não estão aqui, aquele departamento não vai funcionar. Hoje nós tivemos EBD, tivemos os professores, tivemos irmãos, tudo funcionou, embora muitas pessoas tenham faltado devido ao feriado. Mas a obra de Deus continua com essas pessoas. A obra de Deus, ela não vai parar simplesmente no fulano ou no cicrano. Por isso nós devemos preparar pessoas para continuar. Porque assim como o pastor Doca já esteve aqui à frente, assim como o pastor Davi esteve aqui à frente, assim como o pastor Adler esteve aqui à frente, assim como outros servos estiveram aqui à frente, pregando, louvando, ensinando, aconselhando os irmãos, outras pessoas foram chamadas. A obra de Deus, ela não vai parar. Por isso nós devemos o quê? Multiplicar, dar frutos. E quando você ensina alguém a fazer uma função na igreja, que aquela função é importante, quando você não estiver, aquela pessoa consiga fazer, então você está dando muitos frutos, porque nós um dia iremos partir para a glória. Amém, né? E a igreja aqui vai continuar, até Cristo voltar. Então, pessoas têm que ser treinadas, preparadas para continuar esta obra. Quando nós não multiplicamos, quando nós não ensinamos pessoas, nós ficamos sobrecarregados. O ministério, ele depende apenas de uma pessoa ou outra. O legado acaba morrendo com aquela pessoa. Por isso, irmãos, invista o seu tempo em capacitar alguém para fazer a sua função, para poder continuar a obra de Deus. Delegue tarefas. Não faça tudo sozinho. Se Cristo, que podia, não fez tudo sozinho, por que nós que somos pecadores vamos querer fazer tudo sozinho? Ensine o que você aprendeu e prepare sucessores. Quem eu estou formando? Estou centralizando demais as coisas em mim? Meu ministério sobreviveria sem mim? Então pensemos, irmãos, neste exemplo que Cristo nos deu, e que nós possamos preparar novas lideranças, novos irmãos para cargos que nós temos aqui na igreja. Buscarmos, assim como Cristo falou lá em Mateus 28. Ide, portanto, e fazer o quê? Fazer discípulos de todas as nações. E o que é um discípulo? É uma pessoa treinada, que aprendeu alguma coisa que eu ensinei. Então, que nós possamos cumprir esse mandamento de Jesus, de fazermos discípulos, prepararmos pessoas,
e guardarmos aquilo que Ele nos ensinou. Quinto ponto, Marcos 6,31 vai dizer: vinde repousar um pouco à parte num lugar deserto. O Salmo 127,2 vai nos dizer também: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde. Ele continua e ele fala: aos seus amados Ele dá enquanto dormem. A quinta coisa que nós aprendemos com Cristo aqui é descansar como um ato de fé. Eu lembro aqui também de outra passagem em que estava caindo uma tempestade, estava lá os discípulos desesperados, e Cristo estava onde? Deitado lá, dormindo, descansando. Aprendemos com Cristo que descansar não é algo em vão, é algo importante. Cristo descansou naquele navio porque Ele confiava em Deus. Então, irmãos, que nós aprendamos também a descansar. Há tempo para tudo. Se por acaso eu passasse, hoje é domingo, se eu ficasse a quinta, a sexta, o sábado, o domingo, sem dormir, eu teria condições de estar aqui agora pregando o Evangelho, falando nesse sermão? Não, eu preciso descansar. Cada um de nós precisamos aprender a descansar. E aprender que descansar é confiar que tudo depende de Deus. Então, irmãos, que nós possamos estabelecer um ritmo saudável à nossa vida cristã. Não adianta nós passarmos e vivermos uma vida desesperados, buscando fazer a vontade de Deus e não descansarmos. Quando você não descansa, pelo menos para mim, se eu tenho uma certa coisa para resolver, e aquela coisa é muito importante, aí eu vou lá e faço. Eu estou cansado, mas eu vou lá e faço. Porque apenas eu sou capaz de fazer aquilo. Então eu só vou descansar depois que eu concluir aquilo. Mas a nossa vida cristã tem que ser uma vida de dependência de Deus. Por isso, se nós dependemos de Deus, então nós devemos aprender também a descansar, confiar que Deus está no controle de tudo. Devemos respeitar os limites físicos. Nós não podemos ficar noites e noites em claro, fazendo a obra de Deus e não descansarmos. Devemos confiar que Deus governa quando nós paramos. Assim como quando nós dormimos de noite, a terra continua a girar, e quando você acorda, já é de manhã, assim também, Deus continua no controle durante o nosso descanso. E Ele nos ensina que devemos descansar e confiar nele. Como disse lá em Marcos 6,31. Vinde repousar um pouco num lugar deserto. Alguns questionamentos. Eu tenho vivido esgotado? Eu confio que Deus trabalha enquanto eu descanso? Eu tenho equilibrado a minha vida espiritual com o meu trabalho? Que nós possamos, irmãos, também seguirmos este hábito de Jesus de descansar, confiando que Deus está no controle de todas as coisas. Falando dessa passagem em que Jesus estava na polpa descansando, nós também vemos o nosso sexto hábito de Jesus. Nessa passagem que está lá em Marcos 4, diz que ele estava na polpa dormindo sobre o travesseiro, enquanto uma tempestade acontecia. O sexto ponto que Deus nos ensina é que nós devemos ter estabilidade interior na pressão. O mundo pode estar desmoronando, mas você deve estar em paz. Pode haver uma tempestade lá fora, mas dentro de você tem que ter paz. João 16,33 vai dizer o seguinte:
No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. A calma de Jesus vinha da confiança que ele tinha no Pai. Por isso, devemos também seguir este exemplo. E mesmo em meio às dificuldades, às pressões, aos problemas, confiarmos em Deus. Devemos orar, novamente aqui, orar antes de reagir a um problema. Oração, irmãos, é um princípio que se aplica em qualquer ponto de nossas vidas, porque ela é fundamental. Eu acho que se eu fosse resumir a vida cristã em 3 coisas, claro que existem várias coisas que nós podemos fazer, mas se eu fosse resumir, resuma aí 3 coisas que o crente não pode deixar de fazer. Eu iria resumir em 3 coisas que seriam: orar, ler a Bíblia e ir para a igreja. Tudo o que você imaginar que possa acontecer na sua vida, se você orar, se você ler a Bíblia, se você congregar, tudo pode ser resolvido. Devemos, irmãos, lembrarmos das promessas de Deus em nossas vidas. Quando você passa por uma situação difícil, é muito fácil aqueles pensamentos negativos tomarem conta de você. Como é que eu faço pensamentos negativos ir embora? É pensando nas coisas boas. O que faz a tristeza sair dos nossos corações? A alegria de coisas boas. Uma pessoa que passa por um luto, ele se consola relembrando das coisas ruins que ele passou com aquela pessoa? Não. Ele se consola lembrando das coisas boas. Então devemos declarar, irmãos, lembrarmos as promessas que Deus nos deu. Desenvolver nossa fé nos dias tranquilos. E aqui vem a questão da oração, da leitura e de ir à igreja. Desenvolver a nossa fé nos dias tranquilos, para quando aparecer os dias difíceis estarmos preparados. Você construiu a sua casa na areia ou na rocha? Em que você tem alicerçado a sua vida? Você tem orado? Tem buscado a Deus na oração, na leitura, na palavra de Deus? Tem vindo à igreja congregar? Os irmãos, mutuamente, eles vão se aconselhar, vão reforçar a nossa fé, a nossa alegria. Quantas vezes eu já estava cansado, não queria ir para a igreja, aí eu pensei, poxa, mas é bom ir para a igreja, né? É bom, Deus manda congregar, então eu vou congregar. E aí você chega na igreja, aí você tem um momento de leitura, tem a oração, tem os louvores, aí você sai daqui, poxa vida, graças a Deus que eu vim para a igreja. Eu estou renovado, eu sou uma outra pessoa. Por isso, irmãos, é importante sabemos em que nós temos alicerçado a nossa vida, para que quando vier momentos difíceis, estarmos preparados. Como reage sob a pressão? A minha paz, ela depende das circunstâncias? Eu tenho cultivado confiança diariamente em Deus? Em que você tem colocado a sua confiança? O que você tem alimentado no seu coração vai definir como você vai passar pelos problemas, pelos momentos difíceis. E o nosso último ponto, lá em João 19 e 30. Vamos abrir nossas Bíblias em João 19 e 30. Evangelho de João, capítulo 19, versículo 30. Diz assim a palavra de Deus: E quando Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Aqui nós vemos nossa
sétima e última hábito que nós devemos ter, que aprendemos com Jesus: fidelidade até o fim. Filipenses 2:8 vai dizer que a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Produtividade, segundo Jesus, é fidelidade até o fim. Quando os seus dias forem acabando, quando você chegar ao final da sua vida, você, assim como Paulo, exortando a Timóteo, lá em 2 Timóteo capítulo 4, você pode dizer que você combateu o bom combate, que você terminou a sua corrida, a sua carreira, que você guardou a fé? O versículo 8 vai dizer que uma coroa da justiça está reservada, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Você tem combatido esse bom combate? Você pode dizer que nós não sabemos o dia de amanhã. Nós não sabemos até quando nossa vida vai durar. Mas você pode dizer hoje para Deus: combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé, e que estou esperando a coroa da justiça que Deus irá me dar. Que nós, irmãos, não abandonemos o que Deus iniciou em cada um de nós. Que nós possamos perseverar quando tudo ficar difícil. E que nós, a cada dia, possamos buscar a aprovação do Pai. E assim como Cristo um dia disse: está consumado, ou seja, está feito, acabou. Toda a minha carreira, toda a minha obra terminou aqui. E Ele falou que foi tudo feito. Não houve nada que Cristo estivesse para fazer no seu ministério de 3 anos que Ele não concluiu. Por isso Ele fala: está consumado. Se hoje fosse o nosso último dia, será que nós poderíamos dizer: está consumado? Nós temos vivido uma vida que agrada a Deus. Estamos dispostos, irmãos, a terminar a boa obra que Deus começou em nós? Conclusão. Jesus, Ele não veio apenas para nos salvar. Eu comecei a pregação com isso. Ele não veio apenas para nos salvar. Ele veio também para nos ensinar a viver. Ele nos ensinou que devemos depender exclusivamente do Pai. Que devemos focar na missão que a nós foi dada. Como diz aquele filme Tropa de Elite: missão dada é missão cumprida. Você pode dizer isso? Para aqueles policiais, dizer isso muitas vezes é saber: eu vou subir naquele morro, naquela favela, e eu não vou voltar. Mas missão dada é missão cumprida. Você tem cumprido a sua missão? Também aprendemos com Jesus a vivermos firmes sob pressão e sermos fiéis até o fim. O mundo, ele quer que nós produzamos, que nós demos frutos propícios a Ele. Mas Deus, Ele tem nos chamado a sermos fiéis. Talvez hoje nós estejamos, irmãos, exaustos, cansados. A semana vai começar amanhã. Para muitos, hoje é um dia de folga, a semana começa amanhã. Muitas vezes estamos exaustos, uma rotina pesada, estamos confusos, sobrecarregados e muitas vezes sem propósito. Mas Jesus diz: venha a mim. Produtividade sem Cristo vai gerar esgotamento, mas uma vida com Cristo vai gerar fruto eterno. Hoje, irmãos, é o dia de reorganizarmos as nossas prioridades, pensarmos o que realmente é importante para cada um de nós. Hoje é o dia de nós restaurarmos a comunhão. Se você tem um problema com o irmão, chegue a esse irmão, confesse o seu pecado
restaure a comunhão entre os irmãos. Somos um corpo. E este corpo, se uma parte estiver doente, todo o corpo vai estar doente. Se eu perco uma unha que não serve para nada, apenas para cobrir a pele do meu dedo. Se eu perder aquela unha, eu vou passar dias e dias agonizando, com dor, reclamando. Assim, irmãos, é o corpo de Cristo. Devemos restaurar qualquer problema que tivermos e mantermos a comunhão. Hoje também é um dia para retomarmos a nossa missão. Se você esqueceu qual é a sua missão aqui na terra, vamos relembrar. Servir a Deus, fazer a vontade do Pai. E decidimos também hoje nos tornarmos fiéis a Deus. Se você deseja alinhar sua vida ao modelo de Jesus, entregue sua agenda, seus sonhos e seu tempo ao Senhor. Que possamos um dia, como Cristo disse, falar: Pai, eu cumpri a obra que me confiaste. Amém?